Vamos agora resolver o exercício 25 da página 37. É um problema com dados em notação científica e neste problema vamos utilizar a regra de 3 simples, isto é, vamos ter uma multiplicação e uma divisão simultaneamente, mas antes disso vamos ver a composição química da água e como é que ela pode ser vista esquematicamente. Portanto, a água é uma substância química cujas moléculas são formadas por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, sendo que a sua fórmula química é H2O, como vocês vão aprender mais para a frente. Portanto, nós temos aqui a laranja, o átomo de oxigênio, e temos aqui a cinzento os dois átomos de hidrogênio. Portanto, como nós vemos, os dois átomos de hidrogênio estão ligados a um átomo de oxigênio. Daí a fórmula de dois átomos de hidrogênio, cá está 2, para um átomo de oxigênio. Podemos ver aqui a representação de moléculas de água, já em maior quantidade, e neste caso vemos aqui as pontes, isto é, as ligações entre as moléculas. Se nós repararmos, este átomo de oxigênio está ligado a dois átomos de hidrogênio e depois cada um destes elementos deste conjunto está ligado a outra molécula da mesma maneira. Este átomo de oxigênio liga-se a dois átomos de hidrogênio de moléculas diferentes, não é? Portanto, temos aqui um átomo de hidrogênio de uma molécula mais um átomo de hidrogênio de outra molécula, e do mesmo modo acontecerá para o átomo de hidrogênio. Portanto, este átomo de hidrogênio liga-se a um átomo de oxigênio. Portanto, o nosso problema é o seguinte: em 18 gramas de água estão contidas esta quantidade de moléculas. Portanto, numa determinada quantidade de água, em gramas, existem estas moléculas. O que se pretende saber é quantas moléculas existem em 540 gramas, não em 18 gramas, mas em 540. Portanto, aqui é uma regra de 3 simples. Não é? Se em 18 gramas existem estas moléculas, em 540 existirá X moléculas, será, portanto, um produto cruzado. Vejamos então esquematicamente, em 18 gramas de água nós temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. A pergunta que se faz é, em 540 gramas, quantas moléculas é que nós teremos? Em 540 gramas de água existirá K moléculas de água. Portanto, produtos extremos é igual a produtos meios, ou seja, aqui o produto cruzado, ou seja, 18 vezes K é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes 540 e, portanto, temos que resolver em ordem a K. Portanto, K será igual a quê? Ao que existe no segundo membro a dividir por 18 gramas de água. Em termos de unidades, vemos já qual é o resultado. Gramas de água corta com gramas de água, portanto, o nosso resultado vai ser K moléculas de água, que é exatamente o que nós pretendemos calcular. Não é? Vamos então resolver esta fração, certo? Teremos então 540 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 a dividir por 18. Portanto, nós podemos fazer isto de várias maneiras. Podemos transformar este número em notação científica, fazer a multiplicação, depois dividir por este também transformado em notação científica e por aí adiante. Mas podemos fazer isto de uma maneira mais simples. Nós aqui temos fatores que não têm potências de base 10 e há outros fatores que são potências de base 10. Então multiplicamos aqui estes dois fatores que não são potências de base 10, mantemos em separado esta potência de base 10 e depois dividimos do mesmo modo pelo este número que não está em notação científica. Ora, vejamos então. Fica então 540 vezes 6,02 a dividir por 18, portanto, são os fatores envolvidos que não são potências de base 10, vezes 10 elevado a 23. Vezes porquê? Porque o 10 elevado a 23 está no numerador, a multiplicar. Portanto, esta multiplicação a dividir por 18 vai nos dar exatamente 180,6 vezes 10 elevado a 23. Ora, este resultado não está em notação científica. Porquê? Porque o primeiro fator não é um número maior igual a 1 e menor do que 10. Podemos e devemos transformar este número para a forma de notação científica. Então, 180,6 é igual a quê? É igual a 1,806 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 porquê? Porque para passarmos de 1,806 a 180,6
temos de deslocar a vírgula para a direita 2 casas decimais, ou seja, 1, 2, cá está 180,6. Portanto, isto é 180,6 é exatamente 1,806 vezes 10 levantado a 2, vezes 10 levantado a 23. Juntando as duas potências de base 10, ficamos então com 1,806 vezes 10 levantado a 25. Portanto, esta é a quantidade de moléculas de água que existem em 540 gramas de água.